bem com vocês? Meu nome é Lilian, eu sou nutricionista e estamos para mais um vídeo no canal. Começamos o mês de outubro, mês considerado e conhecido como mês Outubro Rosa, e é um mês que tem um momento de conscientização sobre o câncer de mama e também incentiva o autoexame das mulheres, né? Nós somos orientadas a sempre nos autoexaminar, verificar como está a nossa saúde, fazer os nossos exames de rotina. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a alimentação no momento do câncer de mama, tá? Vamos lá. O câncer de mama é uma doença causada pelo aumento da produção de algumas células na região da mama, né? Esse aumento ele é desordenado, são células diferenciadas, não são aquelas células que nós temos comumente na nossa mama, e a gente consegue, em alguma circunstância, conseguir fazer o autoexame para verificar se tem alguma diferença, né? Alguma coisa diferente que nós estamos sentindo, ou alguma dor. E é importante fazer sempre esse autoexame para sempre a gente conseguir se antecipar aos problemas. Eu gosto de conversar com os pacientes e orientá-los na questão de fazer sempre os exames de rotina. A gente tem que sempre se acompanhar, saber como que estão os nossos exames de sangue, nossos níveis de colesterol, nossos níveis de açúcar no sangue, né? E sempre estar monitorando a nossa saúde. Isso é muito, muito importante. E nesse mês, a gente vai falar do câncer de mama. E tem muitos tratamentos que são utilizados no câncer de mama, que são as quimioterapias, radioterapia, a própria cirurgia, né? E alguns tratamentos de hormonioterapia, que o efeito colateral desses tratamentos é que interfere no estado nutricional da mulher. E é sobre isso que eu quero falar muito rapidamente, tá? A quimioterapia ela é utilizada com o uso de medicamentos que são administrados em momentos diferentes, de várias formas, ou pela veia, ou via oral, né? E a medicação ela se distribui por todo o corpo. Já a radioterapia, já aquela radiação naquele local, né? Onde está sendo tratado, né? E o objetivo desse tratamento é sempre afetar as células que são as células do câncer, as células malignas ou as células diferentes que o nosso corpo está rejeitando ou que não são comuns ao nosso corpo, tá? Em decorrência disso, existem algumas alterações que as mulheres podem sentir durante o tratamento, que são os enjoos, né, o mal-estar, a perda de paladar, pode sentir também a falta de apetite mesmo, né, que as pessoas sentem com o tratamento. Isso é um efeito colateral que já é esperado, tá? Mas a alimentação saudável, ela deve ser sempre pensada, independente se está doente ou não, né? Nós sabemos que é um momento muito difícil, que dificilmente as pessoas têm essa mentalidade de falar, eu vou comer saudável, mas a própria situação psicológica, a doença, o que está ocorrendo, então normalmente a alimentação é a última coisa que a gente vai pensar, tá? Mas a gente tem que pensar que diferente da alimentação, a alimentação não é somente ingerir calorias, ingerir nutrientes, mas a alimentação também é um momento de bem-estar. E justamente é uma fase que a mulher não está com bem-estar, né? Por isso que é importante que algum parente, pessoas que convivam com essa pessoa, com o paciente,
tenha muita preocupação e muito cuidado com essa alimentação, porque também a desnutrição nesse momento de câncer pode sim influenciar no que pode acontecer com essa doença, né? Porque o nosso organismo ele precisa de matéria-prima para que venha também defender, né? Nosso organismo ele precisa de substrato para que essa doença seja enfrentada de frente, né? E a má alimentação pode influenciar sim no prognóstico da doença. Isso é importante pensar, porque a alimentação ela é necessária e essa alimentação saudável. Então, assim, não tenha medo de falar sobre alimentação. Se tá tendo dificuldade, sempre relate ao seu médico, a equipe que te atende, os cuidados da enfermagem, para que a nutrição também venha ajudar nesse momento, tá? Que é muito, muito importante, tá? A gente não precisa pensar em restrições calóricas nesse momento, mas sim comer aquilo que o teu organismo aceita. E também não vamos pensar na questão de deve-se ter todos os grupos alimentares, mas dar prioridade àqueles alimentos que você está naquele momento tolerando. Essa é a parte mais importante, tá? Só que tentar fazer com que a tolerância desses alimentos sejam dos alimentos naturais, aqueles in natura, os alimentos que a gente consegue comprar da feira, ou seja, aqueles alimentos que não são processados pela indústria, tá? Os alimentos ultraprocessados já são aqueles alimentos ricos em sódio, em gordura saturada, gordura trans, açúcar simples. E é exatamente isso que a gente não precisa colocar no nosso corpo, principalmente numa situação de doença, tá? E darem sempre uma atenção especial naquilo que você gosta. Isso é muito, muito importante, tá? E aí, é importante falar que o primeiro sintoma que pode acontecer é a alteração de paladar. Muitas pacientes ela reclama daquele sabor que meio metalizado na boca, não sente aquele gosto que sentia dos alimentos anteriormente, né? E isso é um efeito da quimioterapia, tá? As pessoas relatam que os alimentos ficam sem sabor nenhum também. Outras vezes ele fica muito amargo, independente da quantidade de açúcar ou de sal que você venha colocar. É aquele sabor metálico, tá? A boa notícia é que essa sensação ela passa depois da quimioterapia. Essa sensação vai existir após a quimioterapia, porém ele vai passar depois de um tempo, tá? E a gente consegue camuflar colocando aquela comidinha mais cheirosa. Então, quem estiver cuidando da alimentação da paciente que tem câncer de mama, tem que utilizar daquela alquimia da cozinha e utilizar as ervas aromáticas, tá? Então usar muito orégano, manjericão, hortelã, tomilho, alecrim, várias ervas aromáticas, porque a gente consegue dar uma camuflada nesse mal-estar que a pessoa pode sentir e nesse sabor metalizado que a pessoa reclama, tá? E fazer com que haja não uma repetição, mas um dia utilizam um determinado grupo de ervas, no outro dia um outro determinado grupo de ervas, para que a gente consiga aí também não ficar repetitivo, não ficar aquela monotonia, ok? A alteração, não podemos esquecer que nesse processo de recuperação a mente é essencial. A gente tem que estar com a cabeça boa e estar com o pensamento assim positivo, né? Não se ficar prostrado. Numa situação de saúde é muito mais fácil dizer, mas uma das coisas que mais interfere
no prognóstico da sua doença, é exatamente a fé, é ter sim em mente pensamentos positivos, pensamentos que você vai melhorar, pensamentos de que é uma fase. É importante colocar isso porque existem alguns estudos, né, científicos comprovados de que pessoas que têm o pensamento positivo, ela tem uma melhora no bem-estar geral, diferente daquela pessoa pessimista, aquela pessoa que tá abrindo brecha e porta para uma depressão. É importante sempre dizer isso, tá? Também é muito comum que os pacientes que estão recebendo uma quimioterapia, eles se queixam que não conseguem beber água, né? Porque a água, ela não tem um sabor, ela é o mesmo sabor sempre quando você vai beber água, né? E o que a gente pode fazer como estratégia é utilizar os chás, né? Para uma pessoa saudável, a gente não sugere o uso de chá para substituir a água. Mas se o paciente em tratamento quimioterápico tem uma necessidade, tem um baixo consumo de água e a única coisa que ele tolera é chá, então vamos lá, utilizar os chás e tomar cuidado com a quantidade de açúcar para adoçar, ou de preferência não colocar açúcar ou substituir por adoçante, que é uma das coisas que a gente pode fazer. E também pensar na mesma coisa, variar os chás, né? Colocar para cada dia um tipo de chá, porque é importante também a variação, né? A rotina, ela permite que a gente fique mais a monotonia e que também possa enjoar, tá? A gente pode abusar também do uso de canela, cravo da Índia, gengibre, uma série de coisas para que a gente consiga aí ter umas modificações de paladar e conseguir tolerar melhor os alimentos, tá? Eu recebi um e-book que eu vou colocar até na descrição do vídeo, que eu achei muito interessante. Tem várias receitas, várias mesmo, né? Quando a gente tem algum tipo de alteração de paladar e alteração também por exemplo, afta, ferida na boca, que pode acontecer muito comum, né? Então a gente pode utilizar de estratégias para substituir. Então, assim, quando tá obstipada, quando tá com o intestino preso, quando tá com diarreia, dá pra a gente utilizar algumas receitas. Quando está com edema, que é a retenção líquida, quando está com enjoo, náusea, sem vontade de comer, gosto metalizado na boca, quando tem diversos sintomas, então tem a sugestão das receitas. Eu achei muito interessante esse e-book, tá? Só para dar um gostinho do que vocês podem ver nesse e-book, que eu achei fantástico e foi elaborado pelo INCA, né, que é o Instituto de Câncer, né, daqui de São Paulo. Tem, ó, escondidinho de mandioca com carne moída, escondidinho de canja, suco obstipante quando tá com o intestino, né, com diarreia, mousse de ameixa quando tá com obstipação, bolo de banana com aveia, que é extremamente laxativo, frozen de manga com abacaxi quando tá com intolerância no paladar. Para ganho de peso, né? Porque normalmente os pacientes têm perda de peso numa situação dessa. Também tem as dicas do que você pode fazer para ganho de peso, tá? Também tem tem crepioca de frango com ricota, salada de fruta com iogurte, que eu achei legal. Tem quibe de abóbora, cabotiã com quinoa, tem granola salgada. São 79 páginas
somente isso para você usar e abusar. Tem para anemia, para quem tem baixa imunidade, que normalmente os pacientes eles estão com imunidade alterada, que é para utilizar o inhame, o açafrão, né? O inhame é importante, açafrão também é legal, couve-flor, que é muito importante, que são as brássicas, né? Que são os alimentos que tem o grupo das brássicas, é repolho, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, que são aqueles alimentos que ele tem um efeito importante na nossa imunidade. Suco verde, que é o que a gente utiliza, gengibre e couve, manteiga, caldo de legumes, né? E é muito legal, muito legal. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que é importante. Esse mês é um momento que nós devemos sempre nos cuidar. Independente da pandemia ou não, nós devemos buscar ajuda médica se precisar, se sentir alguma diferença. Não fique em casa, não fique em silêncio, mas sempre se cuide, porque essa é a parte mais importante. E essas doenças, câncer de mama, é uma doença que, se descoberto com antecedência, num momento precoce, o prognóstico é muito melhor do que a descoberta numa situação mais tardia, tá? Então a gente tem que se cuidar sim, é importante nós nos cuidarmos. E antes do aparecimento, vamos lá, a cartilha da nutricionista Lilian. Prática de atividade física é importante porque nós temos uma manutenção de peso e isso interfere sim no aparecimento ou não de câncer de mama, tem sim interferência. Outra coisa, se existem parentes, mãe, avós com essa situação de câncer de mama, sempre estar indo ao médico e relatando. Eu tenho antecedentes, pessoas da minha família que tem histórico de câncer, então é legal fazer um ultrassom de mama, verificar os marcadores sanguíneos de câncer, né? Mesmo que não tenha uma idade para fazer a mamografia, mas se antecipar, isso é muito, muito importante, tá? Comer direito, que isso interfere também no aparecimento de câncer, porque a gente tem dois fatores, um é genético, né? E o outro fator é o estilo de vida. Então, se eu tenho o fator genético que contribui um péssimo estilo de vida, infelizmente, a chance vai ser muito maior. Se eu tenho um histórico, parentes que tenham essa doença, mas que eu tenho um estilo de vida controlado, regrado, muito bem cuidado, a gente tem 50%. Não é bem essa porcentagem, não é essa porcentagem. E se eu não tenho histórico e também tenho um estilo de vida adequado, né? Então, assim, o que nós devemos sempre fazer é aquilo que está ao alcance das nossas mãos. E o que tem o alcance das nossas mãos é o nosso estilo de vida. Genética eu não posso mudar, mas as outras coisas eu posso. Então, hoje é mais um alerta, mais uma dica para que nós, mulheres, nos cuidemos, porque isso é muito importante para que a gente tenha, assim, uma longevidade, que a gente venha ter saúde e que aquilo que está nas nossas mãos, que a gente venha, assim, fazer sempre o melhor, tá bom? Então o vídeo de hoje foi com esse intuito, com esse objetivo. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!